Tudo bem com vocês, queridos? Nessa fase da minha vida aqui, próximo do fim do ano, eu faço aniversário, né, como eu já falei, dia 30, mas faço também aniversário de novo nascimento, 50 anos que o Senhor Jesus, como falou o Maurício, me pacificou. Foi realmente a força da graça do Senhor. E como eu disse, nós estamos aqui num grupo mais íntimo, vamos conversar sobre uma coisa mais, talvez até olhar para a vida de uma pessoa aqui da Bíblia que andou com Jesus e então que o nosso alvo é Jesus. Nós queremos entender Jesus, conhecê-lo e, como já cantamos, louvar e exaltar esse nome maravilhoso. No capítulo 20 de João, aqui, não vamos falar do capítulo 20, na verdade, vamos para o 21. Mas aqui no capítulo 20, aquele episódio lá da ressurreição, aqueles encontros que Jesus começou a ter com os seus discípulos depois da sua ressurreição. E eu gosto de observar o comportamento das pessoas ali. Eu estava vendo aqui, relendo aqui no capítulo 20, que Maria Madalena corre lá vai no sepulcro, avisa, daí vem Pedro correndo e aquele discípulo que Jesus amava, João, né, vem correndo também, os dois chegam e o João chega na frente. E ele chega na frente, fica olhando, mas não entra. Pedro chega e entra. Você já viu, né? Quem que é o cara? Esse é o cara. Aqui no capítulo 21, no versículo 3, disse-lhe Simão Pedro, ele estava com um grupinho, vou pescar. Maurício, eu sei que gosta de pescar. Então, o Pedro fala para uma turminha, 7 com eles, vou pescar. E todos disseram, nós vamos com você. Era tipo do cara que tinha uma força, né? Ele toma uma decisão, ele convidou, Maurício, vamos pescar. Ele falou, eu vou pescar. E os outros, estamos juntos. Eles vão pescar. Vamos abrir aqui a Bíblia, né? Para ver todas as pegadas de Pedro aqui com Jesus. Mas João conta que ele foi alcançado por seu próprio irmão André. O André conheceu Jesus antes do Pedro. E o André levou Pedro a Jesus. Isso está lá no primeiro capítulo de João. E eu gosto muito disso, porque não levou para uma reunião, para uma conferência, para uma doutrina. Ele levou o seu irmão a Jesus. E quando Jesus encontra com ele, o nome dele não era Pedro, naturalmente vocês sabem disso. O nome dele é Simão, o nome de registro dele, Simão. Simão é um nome que quer dizer algo não muito confiável. É como se fosse uma parte de terra com atoleiro, sabe? Que não dá para... não é consistente. E Jesus olha para ele e já fala para ele, você agora passa a ser rocha. Ou seja, o oposto do que ele era. Começa assim, né, aquela relação. Você vai encontrar Pedro junto com Jesus, porque ele viveu intensivamente aqueles 3 anos, onde Jesus estava, ele estava. Então Jesus curou leprosos, paralíticos, cegos, discutiu com fariseus e publicanos, e Pedro estava lá. Ele andou com Jesus aquele tempo. E aqui, esse texto que nós lemos, ele está dentro daquele contexto onde Jesus vai até o local onde eles estavam pescando. Alguém mandou uma mensagem para Jesus, né? Mandou um WhatsApp para ele,
Pedro foi pescar e levou a turminha com ele. O que era aí o grande significado? É que Pedro era pescador. Então, você vai dizer para mim, mas então, Pedrinho, é muito normal que um pescador, numa hora daquelas, bate a vontade de pescar e vai pescar. E não tem nada de mal em pescar. Pelo contrário, é muito bom quem não gosta de peixe. Mas aqui o significado, porque você vai encontrar também em todos os 4 evangelhos, especialmente em Marcos, que é o primeiro, e depois o Mateus também replica, o Lucas também conta. Eles mostram como aqueles homens que foram chamados deixaram as redes, os barcos. Teve o Mateus lá que deixou a mesa de cobrar, né, o escritório. Eles deixaram suas profissões e seguiram Jesus sistematicamente, intensivamente, tempo integral, e seguiram a Jesus porque eles foram chamados por Ele. Eles eram conscientes de que haviam sido chamados. Jesus sentava em especial com eles, tratava com os 70, tratava com a multidão, mas frequentemente estava especialmente com eles. E sabemos lá tudo o que eles ouviram, porque tem registro disso, de todas as falas, os ensinamentos e a prática de andar com Jesus e ver como ele se comportava em cada ambiente, em cada circunstância, em cada momento. Então eles abandonaram a rede, a pesca, para se dedicar a um projeto. Você vai ver esse Pedro saindo na frente de forma marcante todas as vezes. Era o primeiro a responder, é aquele que se atreveu a dizer: se és tu, manda que eu vá ter contigo. E é muito criticado aqui, entre aspas, né, pelos crentes que não se arriscam a tanto. Ele andou, depois estava afundando, Jesus teve que socorrê-lo, né? Então ele é até um alvo, assim, meio de uma crítica leve, assim. O cara se atreveu, mas eu cheguei a achar legal, ele se atreveu mesmo. Claro, lá na frente ele olhou para as ondas e tal. Então, ele saltou na frente para responder aquele dia quando Jesus pergunta: quem dizem ser o Filho do Homem? E quem vocês dizem que eu sou? Ele já na hora já pulou na frente e disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Mas ele foi também na frente o primeiro a dar uma sugestão para Jesus escapar da cruz, porque Jesus falou: olha, a partir de agora vocês já estão avisados, chegamos num ponto excelente da nossa caminhada, que vocês já sabem que eu sou, então agora se preparem, porque eu vou à cruz, porque eu vim para a cruz. Sem a cruz não vai acontecer nada com vocês. Se eu não for crucificado, sepultado e não ressuscitar no terceiro dia, não vai acontecer nada, por mais maravilhosa que seja essa missão que nós estamos fazendo. Mas Pedro chama ele de um lado e desaconselha, olha só. E o mesmo, ele recebeu aquelas falas: tu és pedra. Agora Jesus manda Satanás sair da frente dele. Esse Pedro, ele foi aquele momento que Jesus avisa: finalmente, todos vocês vão se extraviar, todos vão me abandonar, porque eu vou ser preso agora e eu vou para o finalmente. Eu vou à cruz. Eu vou tomar o cálice para o qual eu vim. Eu vou cumprir a missão certinho, a vontade do Pai. Ninguém falou nada, mas o Pedro falou: não, todos podem te abandonar, eu não vou jamais te abandonar, eu vou até o fim. Eu queria dar uma olhadinha aqui, assim, queridos.
aquela missão que Jesus estava para consumar ali, só ele poderia fazer. Somente ele poderia realizar aquilo. Não tinha lugar para ninguém, não cabia ninguém. Era muito para Pedro e seria muito para qualquer um humano, qualquer ser humano. Era demais para ele. Mas o Pedro, então, isso que eu queria olhar. O que levou Pedro a dizer, eu vou até o fim? Então, estou arriscando aqui dizer que alguns crentes, eles têm um entusiasmo, não sei se é fé, porque fé não é a mesma coisa que otimismo, não é a mesma coisa que valentia. Fé é uma convicção aguda, serena, penetrante, que vai dar plena certeza, absoluta certeza para aquilo que a pessoa está vendo. Mas o que faz Pedro dizer, eu vou contigo até o fim? Então, aí você percebe, talvez, aqui falando mal do Pedro, depois você vai encontrar com ele na glória, você vai ver. Né? Não estamos falando mal aqui, estamos tentando entender. Pedro dá a impressão que ele não entendeu exatamente o que era o negócio. Ele não entendeu, então achou que dava. Tanto que ele puxou da espada, vocês viram lá. Achou que dava com a força, dava com o entusiasmo, com o otimismo. E aí, talvez, muitos crentes tentam levar a vida cristã assim, no entusiasmo. Eu conheci pessoas que viviam ondas muito poderosas na fé e depois descia, tipo onda mesmo, né? Morre na praia e depois volta a começar tudo de novo, uma coisa oscilante, uma coisa não serena e permanente. Eu tenho a impressão que é esse tipo de Pedro, assim, que não, eu tô para o que deve é eu, tipo, impressionar o Senhor, né, com nossas imaginárias iniciativas e decisões. E Pedro, claro, Jesus não quis debochar dele, aquela história do galo, né? Sempre aparece estudiosos da Bíblia para explicar o galo, o que era, mas vamos lá, queridos. Galo canta de madrugada, tá bom? Você mora na cidade grande, já nem sabe mais disso, mas ó, canta. Canta sim. E naquele tempo as pessoas deviam ter galinha pelo quintal e as galinhas cantaram no silêncio da madrugada enquanto Jesus estava sendo julgado ali e havia aquele ajuntamento e o galo, Jesus falou, o galo não vai cantar antes de você me negar. Foi muito duro. O texto bíblico fala que Pedro saiu muito triste. Por que ele saiu triste? Porque ele acreditou nele. Não é exatamente fé. Fé não é um entusiasmo humano, não é uma autoafirmação, não é aquela coisa que você sonhou e vai ser assim. A fé é resultado da revelação de Deus, da fala de Deus, do que Deus quer. Pode ser maluca, pode ser, sabe, sem sentido, mas se você ouviu Deus, o sinal vai acontecer, o Deus vai estar lá, ele vai cumprir, não é cumprir porque você sonhou, mas porque ele falou, ele colocou aquilo lá. Eu tenho assim um sentimento de que muitos crentes não desfrutam da fé. Ele creu,
para a sua salvação, mas ele não desfruta disso na sua vida, no seu dia a dia. Fé é para orar, para falar de Jesus com alguém. Fé é para ser guiado por Deus, né? Aquilo que você vai fazer. Como é seu dia, né? Você ora com a sua esposa no café da manhã, Senhor, queremos viver esse dia em tua presença e ver a tua presença se concretizar, se manifestar de fato na nossa vida. No final do dia você para e fala, Deus esteve conosco, né? Eu poderia falar muita coisa em termos de fé, de coisas loucas mesmo, né? De ter certeza de que Deus falou para fazer aquilo, mas não é. E também eu poderia falar para vocês de coisas que algumas vezes que eu agi por mera presunção, eu presumi que Deus queria aquilo. Aí, na linguagem mais popular, dei com os burros na água. Essa é a história. Então, toda isso que eu estou falando levou Pedro a esse vou pescar. É aquela luta com ele mesmo. Porque agora Jesus vai à cruz, o galo canta, né? E ele vê tudo continuar acontecendo. Jesus vai à cruz, vai sozinho. Botaram 2 ladrões lá, mas eles não tinham nada a ver com o que ele foi fazer. Eles foram selecionados para morrer também ali naquele momento, mas aquela obra da redenção, ele foi só. Como quem leu no meu livro lá, tem um comentário do Gênesis 22, onde o pai e o filho vão juntos, se lembram? Eles vão juntos, eles sobem juntos o monte, mas tem uma hora que eles se separam. O filho vai sozinho ao altar. Ele fica lá sobre a lenha, exposto lá, porque aquela obra era somente dele, exclusivamente dele. Ele se fez homem para realizar aquilo. E homem nenhum poderia fazer, por isso Pedro estava muito enganado. Como Jesus se comportou? Meu Deus, olha só, nós não somos muitos aqui, mas como que Jesus tem levado a coisa com a gente, hein? Como é que é, Joshua? Como é que é, né, Joshua? Olha, Jesus é um grande artista. Ele consegue levar. Ele levou esse rapaz aqui, e segundo os historiadores, era o mais velho do grupo, o Pedro. O mais novo era João, tinha 14 anos quando começaram, tinha 17 quando Jesus ressuscitou. Era uma turma nova, que era para poder ir longe, né? Eles não iam começar com gente de 70 anos, que não ia mais longe. E começar com gente nova. Jesus levou, Jesus andou com esse cara, andou com ele, amou ele, sofreu ele. Agora, o Pedro diz, vou pescar, e Tomé, o Natanael, os filhos de Zebedeu, que são Tiago e João, e mais 2 discípulos que não tem o nome aqui, vão com ele e pescam, e bons pescadores como o Maurício pegam muito peixe facilmente. Só que no versículo 4 diz que ao clarear da madrugada estava Jesus na praia. E no versículo 3 está dizendo que eles pescaram naquela noite e não apanharam nada. Queridos, você já tentou fazer alguma coisa frustrado? Sabe aquele dia que, Lúcia, você está frustrado, você fala, vou pintar um quadro. Que saiu? Não vai sair um quadro, nada. Não, sabe? Então aqui são pessoas normais, nós somos todos, né, normais, o Pedro também, e os outros também. E os caras estavam lá, imagina a frustração, não pegaram nada. E madrugadinha, estava Jesus na praia. Estava lá. E os discípulos não reconheceram que era ele. Alguma vez aconteceu com você
de Deus estar fazendo alguma coisa e você não perceber que é Ele, eu já vi gente repreender até o diabo. Aliás, aconteceu também com esse Pedro. Naquele dia que eles estavam no barco, quase naufragando, Jesus vem andando sobre as águas para tirá-los do sufoco. E eles olham e não reconhecem. Chamam Jesus de fantasma. De certo existe fantasma, né? Porque eles estavam vendo aqui. Sabe o que é, queridos? Lá, o texto, lá de Mateus capítulo 6, diz que eles não reconheceram Jesus porque o coração deles estava duro, endurecido. Que endurecido? Incrédulo. Eles não haviam acreditado em tudo o que eles viram. Meu Deus, Pedrinho, você 50 anos andando com ele, você ainda está duvidando, cara. Eles não acreditaram em tudo o que eles viram acontecer, que era Jesus multiplicar os pães, ou seja, abençoou os pães e entregou para eles. A palavra não é exatamente multiplicar. Jesus abençoou o pão e o peixe, entregou para eles, e à medida que eles foram distribuindo, foi se multiplicando. E depois ainda sobraram 12 cestos, e eles tiveram que pôr no barco e ficar olhando para aquele cesto de pães que eles mesmos não estavam acreditando que tinha acontecido. Agora Jesus, aí vem a tempestade, e eles não podem repreender a tempestade porque estavam incrédulos. Porque dá para orar e repreender a tempestade, mas eles não puderam fazê-lo porque estavam incrédulos. Agora vem Jesus e eles, não é Jesus. Claro, é o fantasma. Da mesma forma que eles estavam tão decepcionados com eles mesmos, tão frustrados com a igreja, tão frustrados com a doutrina que eles haviam abraçado, tão frustrados com Deus, que agora Jesus aparece na praia e eles olham, não o reconhecem. No versículo 5, Jesus fala: filhos, tem alguma coisa para comer? Os caras não tinham pescado nada. E a resposta era não. Só que Jesus tinha. Então Jesus fala para eles: então lancem a rede do lado direito de vocês. E eles lançam a rede e já não podiam puxar de trazer a rede porque tem até um número, 153 peixes, é isso, né? Incrível, tem um número aqui, ó. 153 grandes peixes, está aqui no versículo 11. Uau! E eles então vão até a praia e você vai ler o texto aí, você vê que o Pedro estava até o fim confuso. Alguém já tinha dito: é o Senhor. Muito bem. Como é que Jesus trata desse negócio? Manda todo mundo sentar na praia e começa a dar um sermão e começa, como dizem alguns pastores, não sei se o de vocês aqui fala isso, usar o cajado. E usar o cajado no sentido de dar cajadada. E o cajado não é exatamente para dar cajadada na ovelha, tadinha da ovelha. O cajado é para ajudar a ovelha a se levantar, a sair do buraco. Essa era a grande hora de Jesus usar o cajado para tirar o Pedro lá do fundo do poço. O cajado, eu costumo dizer que é um elemento importante no ministério do pastor, porque é para manter uma distância saudável entre ele e a ovelha. Certo, pastor? Para que a ovelha não fique com o seu cheiro, porque o dono dela é o Senhor. E ela tem que ter o cheiro dele. Ela tem que ter o cheiro natural do rebanho e não transferida pelas mãos, porque se ele põe a mão nela, fica o cheiro. Então ele põe o cajado. Só um parênteses aqui. Uma época nós criávamos ovelha, já fazem alguns dias atrás, alguns 50 anos, nascia uma ovelhinha e no primeiro momento ela não conseguia se levantar para mamar e a gente não sabia, e aí ela pegava com a mão e levantava e fazia mamar. Mamava, logo ganhava força, mas aí a mãe não queria mais, porque
o cheiro da minha mão passou para a ovelha e para o bebezinho, né? Para o carneirinho. E agora a mãe ovelha não queria mais o carneirinho, porque o carneirinho não tinha o cheiro dela. Tinha o cheiro do pastor aqui. Bom, acho que você já entendeu, hein? Então, trate a sua ovelha de uma forma que ela nunca se torne estranha ao rebanho. E nunca fique com o seu cheiro e as suas digitais, mas as do Senhor. Ele é o verdadeiro pastor que o Salmo 23 retrata lá. Amém? Então, agora Jesus não senta, não dá um sermão, não chama eles de desanimados, seus incrédulos, vocês, como que eu vou contar com uma turma dessas? Aonde que a gente vai parar? Eu estou indo embora e vocês ainda estão assim? Não, Jesus vai lá e trata com o medicamento ideal, que ele, somente ele, sabe. E Jesus, depois de terem comido, no verso 15, perguntou Jesus a Simão Pedro: Simão, e olha só, ele não chama ele de Pedro. Eu gosto quando Jesus fala com Pedro e não chama ele de Pedro. Jesus, quando conheceu ele, transformou ele em Pedro, mas de vez em quando Jesus chamava ele Simão. Não é que Jesus queria diminuí-lo, mas era assim: ô Pedro, que está aí nas alturas, volta aqui. Onde você está indo? Volta aqui, Pedro. Aqui. Não se esqueça que você é Simão. O que faz você diferente é a graça do meu Pai que me trouxe até aqui. É a graça transformadora, salvadora. É o Espírito Santo em você que muda você. E não é o seu entusiasmo, a sua força. Aí ele chama ele de o inconsistente, o Simão, aquele que não dá para a gente confiar. Tu me amas. Então tem aquela, vocês já sabem disso, aqui são todos estudiosos, que tem ali um trocadilho com as palavras de amar. No grego tem filho, que é o amor de amigo, e o ágape, que é o amor sacrificial, o amor com que Deus amou ao mundo. E quando Jesus pergunta, ele pergunta do ágape, o agapau. E quando Pedro responde, ele responde: eu gosto de você. Ele já não tem nem coragem de dizer eu te amo. Essa é a Bíblia fala que o amor se esfriará. Talvez seja esse o sintoma, né? Essa dificuldade de reatar, de reativar uma relação. Eu me lembro que a minha mãe contou uma história que ela estava ouvindo um programa para mulheres, era pelo Rádio Transmundial, uma emissora missionária. A gente estava lá naquela fronteira de Bolívia e a mulher disse assim que o marido perguntava: você me ama? Aí ela falava: que brincadeira é essa? Claro. Pois ele perguntava de novo, no outro momento, ela: que é isso? O que você está pensando? Mas ela não conseguia dizer eu te amo. E a minha mãe gostou muito quando ela falou que interessante que a gente tem que arrancar de dentro e dizer eu te amo. E agora Pedro estava com maior dificuldade para responder, porque a realidade denunciava ele e seu estado e sua relação, porque não tem nada pior do que um esfriamento de uma relação. E a nossa relação com Jesus, a nossa relação com Deus, é muito semelhante à relação pessoal que você tem com a sua esposa, com o seu amigo, com seu irmão, sei lá, as pessoas com as quais você convive mais próximo. E agora, então, olha só, Jesus vem na hora difícil, amém? Vem na hora difícil. Está lá, assou lá umas tilápias, lá na brasa. Ele agora vem para servir o Pedro, que agora já tinha peixe, mas até momentos atrás não tinha nada. E Jesus chama
para aquecer a relação. Ele insiste na pergunta. Dizem que é porque também Pedro negou 3 vezes. Talvez sim, mas 3 é um número importante, porque é onde você bate o martelo, onde você... Jesus estava dando a Pedro uma oportunidade de ir mais fundo dentro dele, porque ele respondia de forma mais superficial, até que na 3ª vez ele ficou triste. Ele ficou assim, consternado com aquilo, e Jesus provoca a relação, provoca aquele reacender. Que tremendo o Senhor Jesus! Às vezes a gente pensa que é a gente que está fazendo alguma coisa, mas olha, é Ele, está trabalhando, o Espírito Santo trabalhando em manter viva a chama da fé. A fé que é inconfundível. A relação se baseia na fé. E agora Pedro finalmente diz: uau, Senhor, o Senhor sabe de tudo. O Senhor sabe quanto pesa esse cadáver aqui. Ele sabe, e agora ele se arrisca. Ele se arrisca a dizer: sabe que eu te amo. Amém. O Senhor Jesus, Ele não quer trabalhadores, sabe? Servos. A gente pode se fazer servos dele, servir até os confins da terra, mas Ele quer mesmo que sejamos seus amigos, seus filhos. Como o Maurício falou, ele, o irmão mais velho, que veio resgatar filhos para o Pai. E é uma relação. Eu vejo as pessoas chegando nessa época de fim de ano, como fica todo mundo mais bonitinho, né? É Natal, deixa o espírito do Natal. Não, que isso não vale nada. É a relação com Ele. Ele vai atrás de você lá no fim do mundo. Ele vai lá na pescaria, ele vai lá na madrugada sombria e escura. Ele vai lá no meio da frustração, da dor. Ele vai lá. E não é autoajuda, não. Eu estou falando aqui da relação com Ele. E não são falas, mas é Ele, é beber dEle, é comer dEle, é amá-lo, é casar com Ele, é ser dEle. E isso é muito importante lembrar. Isso é fruto de uma relação consciente. Então, a minha esposa e eu cultivamos essa do eu te amo. E às vezes eu assusto algumas pessoas que eu falo, eu te amo, a pessoa, opa, eu também, eu te amo, Joshua. Pai Celeste, obrigado por Jesus Cristo, que veio até nós e que vem a nós sempre na noite escura, vem até nós, vem transformar nossa circunstância, nosso momento, mas vem encher a nossa vida de sentido, vem encher-nos da tua presença. Que presença maravilhosa! Aleluia! Não falte a tua presença, o teu Espírito Santo, o teu óleo fresco, o teu amor enchendo, umedecendo, amolecendo, sensibilizando a nossa vida, o nosso ser, tornando-nos plácidos, tornando-nos sensíveis a Ti, suaves na relação com os nossos irmãos e profundos na relação contigo. Obrigado por não desistir de nós, Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Amém.